Bom, vamos começar aqui. Eu vou ver aqui o que você respondeu, que eu estava aqui fazendo outra coisa. Deixa eu ver. Tudo indo, mas preocupada por causa da data da FAMEMA. Parece pouco tempo em relação aos outros vestibulares. Ficou para o primeiro domingo de dezembro, né? Dia 6, se eu não estou enganado, não é isso? E a tua aflição é porque você acha que daqui até a data você tem coisas para fazer, para se preparar? Ou é matéria que você não estudou ainda? Qual que é a dificuldade principal? Matéria sem estudar, mas você fala que são matérias que ainda vão ser vistas no Cristo Rei e que podem cair? E que ainda não foram dadas, ou não? Entendi. Mas eu acredito que até essa data do vestibular, alguns temas que estão faltando ainda, eles vão ser vistos, né? Eu acho que sim. E o que seria bom, viu, Carol, é assim, se você estiver fazendo ainda algum simulado, alguma coisa assim de provas anteriores da VUNESP, aquelas questões que você não conseguir resolver porque você vê que é de um assunto que você não teve ainda, você pode tentar fazer um estudo por antecipação, se é um assunto que você percebe que ele é frequente, que ele é recorrente. Às vezes vale a pena tentar até dar uma estudada antes mesmo de ter a aula, se você quiser diminuir um pouco a sua ansiedade, entendeu? Especialmente se for de uma matéria que você tem mais facilidade para fazer isso sozinha, aquelas matérias das áreas qualitativas, né? Tipo de linguagens ou então de humanas, dá para dar uma antecipada. Eu entendo que tem algumas matérias que é mais difícil da gente aprender sozinho, né? Por exemplo, de física, química, se tiver alguma coisa dessa área aí é mais complicado, né? Mas, enfim. Eu só vou aqui confirmar a sua presença hoje aqui na aula, vou deixar aqui registrado. As meninas provavelmente não vão participar hoje mesmo, como elas já anteciparam, pelo menos depois eu deixo aqui essa gravação. Então, Carol, a proposta hoje aqui seria, assim, eu deixei esse título, né, como analisar e melhorar o seu desempenho para ser aprovado ou aprovada no vestibular, né? No teu caso aí que você está interessada na FAMEMA, você já percebeu que nós tivemos uma aula a respeito da FAMEMA em si, né? E eu não sei se naquela ocasião o pessoal até, nós vimos um documento, eu mostrei para vocês, nós vimos um documento juntos a respeito da nota necessária para ser convocado, nós vimos isso juntos. Isso, eu acho que eu até talvez tenha enviado para vocês, né? Então, nós vimos que existe uma maneira muito interessante de organizar os estudos, que é a seguinte: é quando você tem uma nota de referência, ou seja, você tem um valor que serve para você como base de valor mínimo que você tem que conseguir, não necessariamente para a aprovação, mas uma nota de referência para a convocação. Porque, veja, eu posso olhar para os últimos anos, convocação, e posso perceber que nota é aquela que é suficiente para que eu ingresse naquele curso e naquela instituição, mesmo que não seja na primeira chamada, né? A lista de segunda, terceira chamada às vezes acontece, e aí você tem um número maior de pessoas que acabam sendo normalmente chamadas. Então, às vezes tem lá 80 vagas, mas a última pessoa que vai ser convocada vai ser a que ficou na posição 110, por exemplo, né? Então, suponha que isso tenha acontecido, né, na FAMEMA. Se é o exemplo aí nosso aí, o que você vai precisar? Você vai poder olhar essa nota de referência da pessoa que foi a última convocada nos últimos anos, tá? Então, deixa eu ver se por acaso eu tenho esse arquivo. Eu não me lembro se eu salvei aqui comigo, mas nas nossas aulas eu acho até que eu tentei enviar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu tentei enviar para vocês no nosso grupo específico de TRV. Deixa eu ver se eu acho que talvez se eu enviei para vocês é mais fácil de eu achar aqui até pelo envio feito a vocês do que às vezes no meu próprio grupo, né?
foi enviado, né, Carol? Só para a gente revisitar e eu explorar um pouco mais essa ideia. Deixa eu ver. Que já faz um tempo que nós tivemos essa aula sobre a FAMEMA. Deixa ele carregar aqui. E essa lógica, no caso da FAMEMA, é um pouco mais delicada porque... Aqui, ó, é esse aqui o arquivo, né? Essa lógica é um pouco mais delicada na FAMEMA porque a margem para o erro é muito pequena, né? Você vai prestar outros vestibulares? Acho que você disse que ia fazer o Enem também, né? Mas tem mais algum para medicina que você vai acabar fazendo, além da FAMEMA e do Enem? A Unesp, né? Então, a Unesp dá para fazer a mesma coisa, Carol. Dá para você pegar as notas de referência e trabalhar em cima delas, né? Eu vou abrir aqui outros exemplos, então eu acho que eu vou fazer a minha proposta de aula, então. Eu não vou fazer com base na FAMEMA, porque nós já verificamos isso aqui, né, juntos. Mas olha só que interessante, só para dar uma comentada rápida, para ampla concorrência, quem foram os classificados, né, que depois foram convocados lá, provavelmente, né, os que passaram, né, ó. Não obtivemos a nota do 128, mas ele foi chamado e matriculado na sétima. Então aqui, ó, na última oportunidade, a lista rodou até o 129, ó. E aí tem aqui a nota total final dessa pessoa. Então no exemplo que eu estou dando, ó, essa nota aqui, 639,547, é a nota de referência. Ah, desculpa, obrigado, Carol. Eu estou abrindo aqui, mas não estou compartilhando a tela, né? Muito bem. Agora acho que vai. Então, aqui tem a nota, 639,547, é a nota que a pessoa que ficou na posição 129, eu acho que na última edição, ó, que foi... Deixa eu ver aqui, ó, referente ao vestibular 2020, foi isso. Né? Então, por exemplo, a nota referente ao ano passado foi essa, 639,547. Ó. Então, para a FAMEMA 2020, né, como exemplo, foi 639. Que mais? Opa, desculpa. 639,547. E, além de saber a nota, né, tecnicamente falando, o que a pessoa que conseguiu passar, o que ela tirou de notas médias, assim, só para a gente ter uma noção, né? Ela acertou 37 testes, fez 6 pontos entre biologia e química, tirou 10,5 na redação. Então dá para ter uma noção, né, mais prática aí, ó, só para você ter uma noção. Isso aqui então seria 37 de 40, né, nos testes. 6 pontos dentro de um total de 8 naquelas discursivas ou dissertativas e tirou 10,5 na redação. Isso aqui seria uma configuração para o que é a chamada nota de referência, ou seja, o meu mínimo, né? Qual que é o mínimo que eu tenho que fazer aqui? Né? No caso da FAMEMA seria algo parecido com isso, tá? É claro que a gente tem outras configurações. A pessoa que está aqui um pouquinho antes, ela acertou 38 testes, tirou 7,5, mas tirou 9,25 na redação. Então, veja, uma outra possibilidade aqui seria, eu acertei um teste a mais, aí eu tirei, quase gabaritei as dissertativas, e aí no caso da prova de redação, aí eu não fui tão bem, né? Eu assim, a pessoa, né, tirou 9,25. Então veja, se ela vai um pouquinho pior na redação aqui ainda, aí ela correria o risco de ficar de fora, né? Mas veja, ela compensou o que ela foi de não muito bem na redação, ela foi melhor nas dissertativas, quase gabaritou, e aqui ela acertou um teste a mais. Então dá para ter um parâmetro, sabe? Ter uma nota de referência, na verdade, no que se refere aos testes, a dissertativa e a redação. Então, por exemplo, você, aí quando eu trago esse título da aula, né? Como melhorar o desempenho
e analisar, né, o próprio desempenho, né, a partir da... Como que eu consigo melhorar o meu desempenho? É quando eu olho para essas notas de referência e tento perceber por simulados o quão longe ou perto eu estou desses valores, né? Então, isso daqui poderia ser um exemplo, né? Vou colocar assim, ó, né? Aqui eu poderia ter o exemplo para o caso da FAMEMA 2020, e eu posso trabalhar dentro dos meus testes, dos meus simulados, para verificar o quanto que eu estou tirando e quanto que eu estou acertando do que eu faço, né? E com isso diagnosticar quais são as minhas fragilidades, aquilo que eu vou melhor, aquilo que eu vou pior, né? Então aqui, se eu não escrever errado, isso aqui deu uma nota final, aqui ó, quanto que deu aqui de nota final, tá? Se eu fosse aqui fazer uma espécie de tabela, né, de 2 exemplos aqui. Então os 2 últimos casos da FAMEMA foram esses, no ano passado. Então aí, Carol, vem o seguinte, o que eu defendo aqui como orientação para os alunos que estão se preparando para o vestibular? Eu defendo assim, ó, vou ser bem direto agora. Eu vou até escrever isso no próximo slide para poder configurar aqui um registro, né, para ficar com isso aqui para quem quiser ler depois. A primeira coisa que eu acho é a seguinte, não adianta fingir que essas notas de referência não existem, tá? O que acontece? Tem gente que simplesmente fala assim, eu acho que não é o teu caso, né? Tem gente que fala assim, eu sei que o vestibular exige isso daí, é difícil e não me interessa saber, porque se eu ficar sabendo dessa informação eu vou ficar mais nervosa ainda, e aí é que eu não vou conseguir passar mesmo. Tudo bem, é um direito que a pessoa tem, mas para efeito do que é necessário para quem quer de fato entrar no curso, vai adiantar alguma coisa fingir que essas notas não existem? Não vai adiantar, né? Vai ser só empurrar o problema com a barriga, você vai lá, vai fazer a prova, não vai conseguir chegar perto do valor necessário e vai ter uma frustração, vai ter que estudar mais um ano tudo de novo, né? Eu acredito que é melhor o quê, né? É melhor conhecer, né, esses valores e, agora é que vem a grande coisa, né, e tomar decisões que contribuam para melhorar as chances, né, de convocação. O que significa isso? Você vai perceber onde é que são as suas fragilidades e tentar melhorar nesses pontos para chegar naquele padrão necessário, né? Corrigir as próprias fragilidades até atingir a nota de referência. No fundo, é isso que tem que ser feito. É claro que às vezes isso não é possível de ser feito num tempo curto, mas quem vai passar vai atuar especificamente e com consciência em cima daquilo que sabe que é o que está fazendo com que a pessoa vá pior, né? Não vá muito bem na prova. Então, suponha que ela perceba que ela vai bem nos testes, que ela faz uma boa prova dissertativa, mas ela não vai bem na redação, nos simulados. E aí isso coloca ela numa posição de fragilidade. Então ela vai ter que fazer um curso de redação, ela vai ter que fazer mais redação, entendeu? Aí ela vai ter que se preparar para melhorar nesse aspecto. É isso então, né, Carol? Entendeu? É um exemplo só. Tem gente que é o contrário, ela faz um texto ótimo, ela fala assim, eu vou tirar 10, talvez eu consiga até tirar um 10,5 na FAMEMA, talvez 10, né?
mas eu não consigo tirar mais que, vou inventar, eu não consigo tirar mais que 34 nos testes. Aí essa pessoa, ela precisa tentar ver que tipo de teste que ela erra mais e tentar melhorar a resolução nessa disciplina ou fazer mais provas testes, entendeu? Porque com 34, talvez até tenha aqui alguém que tenha passado com 34, mas isso é muito raro, né? É muito raro. Vamos ver aqui alguém que passou ó, com 34. Tem uma pessoa aqui, ó. Tem mais de uma. Só que aí o que aconteceu? Ela tirou... Aqui essa pessoa gabaritou a redação. Ela fez 11 na redação para passar com 34. E a outra que passou com 34 acertos, ela fez 7 nas dissertativas e conseguiu 10,5 na redação. Então, assim, não é impossível, mas é um ponto de fragilidade, né? Então tem esse cenário possível também, né? Eu vou até colocar ele ali, ó, para ficar ali para você ver, ó. Teve uma pessoa que passou com 34, 7 e depois 10,5. Essa outra conseguiu 34, 6,25 e tirou 11 na redação. Ou seja, tá dando para ver que a redação, ela é um negócio muito importante na FAMEMA, porque se você vai bem, olha que interessante, Carol, se você for muito bem na redação a ponto de tirar 11, nossa, dá para você tirar 34, entendeu? Nos testes. Então, veja, tem que conhecer essas notas para você saber estrategicamente usar ao seu favor. Então, suponha que você, até pelo que você me contou, Rogério, eu não tive todas as matérias da escola. E por conta disso, eu estou à mercê de chegar lá e ter uma questão de um assunto que eu não vi, ou que eu não deu tempo de eu estudar muito bem ainda, porque é um dos últimos assuntos que vão ser dados na terceira série. Então aí você corre o risco de acertar 34 de 40. Mas suponha que você consiga pelo menos 6,25 do total de 8 pontos entre biologia e química, mas com base nisso você vai ter que, no caso aqui do exemplo que eu estou dando, que teria sido essa pessoa aqui, ó, que fez esse caso, ó, 34 acertos nos testes, 6,25 nas dissertativas, teria que acertar 11 na redação, né? Então ela vai ter que fazer 11 de 11, ou seja, ela gabarita a redação, né? Aqui foi 10,5 de 11, e aqui 9,25 de 11. E aí essa pessoa que passou, ela conseguiu a nota 642,739. 642,739, né? Então já é uma coisa muito delicada aqui, mas depende de uma... Então veja, se você acabou de dizer aqui enquanto eu estava falando, né, o exemplo da redação, você já sabe que é um ponto que você pode investir que vai ter um retorno muito alto. Se você melhora as suas notas médias de redação, você está aumentando muito mais as suas chances de convocação. Agora eu te pergunto, vai adiantar você não fazer redação e falar assim, ah, deixa, do jeito que eu estou mesmo, eu não estou muito bem em redação, mas não tem problema, eu vou lá na hora da prova, eu faço o que der na hora. Não é pior? Entendeu? Porque aí você vai estar mentindo para você mesmo, você vai estar se enganando e vai saber que a tua decisão de não atacar o problema, ela vai custar muito caro. Porque se está acontecendo justamente ao contrário, quem está indo muito bem na redação está conseguindo não ir tão bem nas outras coisas e mesmo assim está passando, entendeu? Então, se eu fosse um aluno que quisesse passar na FAMEMA, por exemplo, eu investiria em estar com a minha redação 10,5, 11, se é que é possível, né? Isso é muito difícil, tirar 11 na FAMEMA na redação, mas se a minha professora ou o meu professor de redação dissesse assim, olha, no mínimo você vai conseguir 10 com o tipo de texto que você está fazendo, 10 de 11, né? Ou 10,5 de 11, para ir mais seguro, né? Para a prova, entendeu? Então, para isso exige treino, né? Então, exige-se o treino frequente, frequente daquilo que é importante e não é de pleno domínio do candidato. E que ainda não é, né? Não é de pleno domínio do candidato. Ou seja, se ele começa a treinar bastante, então aí isso passa a ser, né? Aí
isso passa a ser dominado e a pontuação final aumenta. É simples aí essa história, né? Então, eu queria propor para você que a gente visualizasse um processo parecido com base no vestibular da Unesp, tá? Vamos ver um caso da Unesp? Eu vou pegar aqui uma informação referente a um aluno do ano passado, que eu acho que eu tenho isso. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu ver aqui como que eu posso achar isso. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para você. A título de exemplo só, tá? Se não tiver, não tem problema, que também eu posso pegar outro exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Um aqui eu já sei que eu já tenho. Deixa eu ver se com a palavrinha-chave eu acho. Acho que eu não tô com ele aqui, o do Enzo. Senão eu posso mostrar de outro caso. Você sabe essas notas de referência para a Unesp ou Carol de Botucatu? Você tem essa informação? Não? Então, olha só que interessante. Você pode me aguardar só um pouquinho que eu vou pegar aqui o meu HD externo e aí eu já mostro para você, tá bom? Só um minutinho. Oh meu Deus, eu fechei aqui sem querer. Ô Carol, desculpa, eu fui aqui desligar o microfone para pegar o meu material e eu acabei saindo da chamada sem querer. Espera só um pouquinho que eu já venho, peraí. Pronto, Carol, já consegui pegar aqui. Eu vou abrir agora. Deixa eu ver aqui. Onde é que pode estar isso? Deixa eu só deixar aqui a tela no formato que eu possa manipular melhor aqui as informações. No ano passado eu orientei um aluno nosso do Colégio Cristo Rei, talvez você tenha conhecido, o Enzo, e nós fizemos aqui algumas coisas, inclusive algumas organizações de informação como essa que eu estava comentando com você aí, sabe? De ter a nota de referência, de ter esse conhecimento. Então, no caso dele funcionou. Não especificamente para a Unesp, mas ele entrou na USP em Bauru. Ele passou em outros locais também. Mas olha só, deixa eu ver se eu acho aqui o que seria o correspondente para a Unesp segunda fase. Aqui são planejamentos? Não, deixa eu ver aqui, é outro arquivo que eu preciso, é planilha de análise de simulados. Eu abri o arquivo errado. Então, deixa eu ver aqui. Da Unesp, eu acho que nós temos aqui também.
Tá aqui, ó, Carol. Isso aqui não é muito recente, mas já é alguma informação, tá? Aí você já fica conhecendo. Ó, eu vou mostrar para você aqui, ó. Vou tentar dar um zoom. Mesmo que você não enxergue aqui, vou dizendo aqui, apontando e você vai acompanhando comigo. Isso, agora eu preciso compartilhar a tela, né? Vamos lá. Eu achei aqui o arquivo. Na verdade, essas notas de referência que eu vou mostrar para vocês, ela não é muito recente. Teria que dar uma atualizada, mas eu vou te mostrar o procedimento, tá? Então, por exemplo, aqui eu pedi, junto com o Enzo, a algumas pessoas que nós fizemos o seguinte procedimento. É até legal que você pode aprender como fazer. Eu vou escrever aqui, ó. Como é que você pode fazer isso, né? Ó, vou deixar assim, ó. Como saber a nota de referência, essa que nós estamos falando, tá? Uma das maneiras vamos colocar aqui, ó, uma maneira você sabe que tem o pessoal da própria universidade, através das redes sociais, os alunos que entram no primeiro ano, eles têm organizado essas informações e eles repassam isso para os futuros calouros, não é isso? Para aqueles vestibulandos. Então essa é uma das maneiras, assim como esse arquivo de PDF da FAMEMA. Eu particularmente não tenho o arquivo de PDF com as notas das pessoas que passaram na Unesp de Botucatu no ano passado, mas é provável que ele exista. Se você procurar por essa informação em alguma rede social, ou no Facebook, ou no Instagram, você talvez tenha alguém que possa te repassar esse arquivo pronto, tá? Então uma das maneiras é procurar um PDF com as notas dos convocados, né, organizado pelos próprios alunos do primeiro ano. Isso aqui é uma maneira, tá? Agora, suponha que você não consiga essa informação assim. Como que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, nós podemos também verificar a lista dos últimos convocados no ano anterior e entrar em contato com alguns deles através de redes sociais. O que significa isso? Você abre a lista lá de convocação, né, da Unesp e vê que o último convocado foi o José Ferreira da Silva. Aí você procura o nome José Ferreira da Silva no Facebook ou no Instagram, por exemplo. Suponha que você encontra essa pessoa. E aí você identifica, até pelas informações da rede social dela, que ela está estudando lá na Unesp e tudo mais. Aí você fala, bom, é esse cara, ele está lá estudando na Unesp, é o cara aqui que prestou o vestibular e foi o último ou o penúltimo colocado, por exemplo, né? E aí você se apresenta para ele e fala, eu sou estudante, por favor, você poderia passar para mim o print do resultado do seu vestibular, para eu ter uma noção do quanto que é necessário para passar? Então, se você escreve para umas 3, 4 pessoas, pelo menos 1 ou 2 deles vão te responder e vão te passar a informação. Você entendeu isso que eu falei para você? Como que pode ser esse procedimento? Se você precisar levantar essa informação? Então é simples. Aí quando eu fiz isso há uns anos atrás, por causa da Unesp, 2 pessoas me responderam. E eles me mandaram o print de tela deles. Ó. Então tem aqui, ó, nota da prova de conhecimentos gerais, uma das pessoas acertou 85 questões na primeira fase. Tá? Tem aqui também quanto que ela tirou de nota no Enem, quanto que ela acertou na prova de humanas, quanto que ela acertou na prova de matemática, quanto que ela acertou na prova de linguagens, quanto que ela acertou na redação, ou seja, dá a soma de toda a prova aqui de segunda fase, né? Deu 80,91 aproximadamente, tá? Tem a nota aqui de 0 a 100 na primeira fase, que deu 94,4. E aí assim vai, ou seja, ele me mandou o print de tela. E tem a nota final, que deu 87,67, 68, né? Então, no caso da Unesp, a nota final foi 87,67 para esse cara.
Deixa eu anotar aqui, ó. Então, outro exemplo aqui, né? No caso da Unesp, Medicina. Então, a nota final para uma pessoa aqui que eu perguntei, deu esse valor. Deixa eu achar aqui o arquivo de novo. Espera só um pouquinho, que agora eu me perdi de tanta planilha aberta. 87,68 aproximadamente. 87,68. E eu peguei a informação de mais uma pessoa. Da outra pessoa, ele fez o print aqui do celular dele, a nota da primeira fase foi 91, aí teve toda a segunda fase e a nota final, que foi uma nota média, deu 87,669 ou 87,67. Tá? A outra pessoa deu 87,67, ó. Naquele ano que eu perguntei, entendeu? Então dá para você ter uma noção agora de qual que é o valor mínimo necessário para a pessoa passar, né? Então tem. E aí com base nisso você teria que entender qual é o padrão de acerto. Para um deles nós vimos o que a pessoa fez, né? Só para você ter um senso. Qual foi a conquista da pessoa? Ela acertou 85 testes e na segunda fase de 100 pontos ela fez 80,909. Né? Então essa pessoa aqui ela acertou 85 de 90 testes e na segunda fase ela fez 89,909. Então aqui foi a primeira fase e aqui a segunda fase, tá? Já a segunda pessoa que deu informações aqui, ela fez o que no final das contas? Ela fez... Aqui já seria 91, já é a nota mesmo da primeira fase. A gente teria que fazer uma conta, né, para saber o que é 91 aí. Deixa eu fazer aqui uma conta básica. Se X testes são dividido por 90 deu isso daí, deixa eu ver aqui. Eu teria que fazer, que conta aqui, ó, deixa eu fazer. X testes daria uma porcentagem de acerto, sendo que 90 é 100%, né? Aí o que acontece? Eu teria que fazer que conta? Eu teria que fazer 90 vezes 91. Deixa eu ver se é isso. 0,111. Opa, aqui foi um a mais. Então aqui eu acredito que ela acertou 82 testes, né? Fazendo a conta ao contrário. Ela acertou 82 testes e acertou na prova de segunda fase 84,227. É isso mesmo? 84,227. Será que é? Deixa eu fazer essa conta aqui. Quanto que dá 82 dividido por 90? É isso mesmo. Então aqui ela acertou 82 de 90. A classificação final dessa pessoa foi 102. E o outro, eu acho que não está aqui com a classificação, quanto que ele foi, né? De qualquer maneira, esse segundo conseguiu também. Então, ó, basicamente, Carol, se você vai fazer a prova da Unesp, por exemplo, né, e você gostaria de entrar muito lá, né? Então, veja, eu fiz um levantamento de dados a respeito de qual que é a nota de referência, né, e como que isso se expressa lá, o quanto que eu deveria acertar, tá? E tem uma coisa bem prática, né? Essa nota 84 de 100... Né, 84 de 100, ou aqui 89 de 100, isso aqui tem uma contagem que você pode fazer em relação ao total de questões que o vestibular da segunda fase tem, né? Tem a redação, tem as questões, ou seja, é como se você tivesse que praticamente aqui tem um acerto entre 85% e 90% de tudo que você faz, né? Então aqui, ó, pelos valores que a gente está encontrando, inclusive esses valores aqui, ó, na primeira fase, quanto que dá 85 ou 90 se a gente fizesse uma média aqui, né? Qual que seria a média desses dois valores aqui, ó? Se eu faço 85
mais 82 e eu divido por 2, está dando 83,5, né? Daria uns 84, vai. Se eu penso em 84 acertos de 90, isso aqui em porcentagem, na primeira fase, seria equivalente a quanto? É muita coisa, né? É você acertar praticamente 93% da prova na primeira fase, ó. Tá? Isso aqui na primeira fase, é bastante coisa. Na segunda fase, em valores médios, o que é que significa isso que foi necessário para a pessoa passar depois? O que ela conseguiu na segunda fase? Ela pegou ali praticamente 90, né, que foi o primeiro resultado, ou 89,91, mais 84,23, vou dividir por 2, vai dar um valor médio, deu 87,07, tá? Aproximadamente. Então aqui deu 87,07, opa, aqui é vírgula, é de um total de 100, né? Então aqui de fato já é um valor que eu poderia colocar em porcentagem, seria aproximadamente 87% da prova de segunda fase ela acertou. É claro, normalmente da primeira para a segunda fase existe uma diminuição percentual de acerto, porque a segunda fase costuma ser um pouco mais difícil do que na primeira, né? Tá? Isso é normal em qualquer vestibular, dificilmente você vai conseguir ter o mesmo padrão de acerto na primeira e na segunda fase, normalmente tem uma queda percentual, tá? Isso é normal, isso é comum. Mas veja, significa que a pessoa teria que ter a consciência de ter mais ou menos esse perfil de acerto para ela considerar assim, ó, realmente a Unesp é uma coisa que está no meu campo de possibilidade. O que acontece é que as pessoas às vezes elas não conseguem ter isso no dia a dia, nos simulados, e elas se desesperam muito e elas desistem. A ideia que eu entendo não é desistir, mas é você criar ou modificar os seus estudos a ponto de mexer naquilo que vai fazer com que você se aproxime dessa condição, entendeu? Essa é a diferença. E não ficar reclamando ou desistindo, né, ou deixando de estudar, ou culpando outra coisa externa para não conseguir. Agora, se a pessoa identifica onde que ela vai mal e a partir daí ela começa a tentar estudar e fazer o que é necessário para melhorar, aí ela começa a melhorar o padrão de acerto dela, entendeu? Deu para entender, Carol, mais ou menos qual que é a lógica? E aí, no caso da Unesp, realmente, por que a gente sabe que no final das contas é muito difícil entrar na Unesp de Botucatu? Porque com essas notas aqui que a gente tem, você percebe que de fato é difícil, né? Conseguir esses acertos aqui, é bem concorrido esse vestibular, né? Então, é difícil mesmo. Então tem gente que quando ela não está muito ainda com essa pegada, ela vai tentar conseguir uma vaga pelo Enem, porque aí no final das contas é um pouco menos exigente do que isso aqui, tá? Agora, se eu estou aqui no seu caso, que está na terceira série, apesar de saber que é difícil, vale a pena fazer, porque você tem que ter a experiência também de fazer a prova, né? Entendeu? Não dá para você falar assim, ah, então como eu já sei que eu não estou conseguindo ter esse padrão de acerto, então eu não vou nem fazer a prova. Também não é isso, porque você tem que acumular uma experiência de fazer provas, né? E fazer o seu melhor quando você vai lá e faz a prova, compreende? Então é uma coisa muito doida, que você tem que manter a calma para ter o seu melhor, mesmo sabendo que o seu melhor às vezes ainda não está suficiente, tá? Então, mas não tem problema, tá? Eu acho que é importante fazer, né, pela experiência, para você conseguir controlar o tempo de prova, saber administrar tudo que o vestibular envolve para treinar, tá? Faça isso mesmo. Então, eu entendo que o processo de estudos, ele passa por essa compreensão, sabe, Carol? Então, quando o título aqui, como eu coloquei, como analisar e melhorar o seu desempenho para ser aprovado no vestibular. Na aula passada, nós falamos sobre o SISU, não foi? Nós vimos aquelas notas necessárias para você entrar em algum vestibular. Você estava presente na aula da semana passada? Desculpa, que eu não estou lembrado. Que nós falamos sobre o SISU? Não? Então, veja, quando uma pessoa estuda para um vestibular, Carol, a gente pode, eu vou pegar esse último caso aqui que a gente estava tratando, a gente pode pegar uma pessoa que faz simulados de uma determinada banca, por exemplo, esse menino que eu estava mostrando para você o exemplo dele,
ele fez várias provas da VUNESP como simulado, tá? Então ele foi fazendo diferentes simulados aqui, cada coluna dessa aqui é de um simulado da VUNESP, ó. Então tem várias que ele foi fazendo, e para todos esses simulados tinha aqui o número de acertos que ele conseguia dentro de um número total de questões que a prova tinha. E a gente ia anotando isso por disciplina, ó. E isso gerava um valor de acertos em porcentagem. Como a gente já planejou o computador para ele fazer o cálculo automaticamente, depois aqui embaixo eu deixava um cálculo já automatizado da porcentagem de acertos média por disciplina. Então esse rapaz, ele era capaz de acertar 91% das questões de português que ele fazia, e assim sucessivamente para as outras matérias. Você consegue imaginar que todo simulado que ele fazia, ele não errava nada de filosofia e sociologia, por exemplo? Ou seja, era uma matéria que ele ia muito bem. Ele ia muito bem em tudo, né? Mas ele ia 100% em filosofia e sociologia. Era uma coisa que ele dominava, por exemplo, entendeu? Então, num padrão de distribuição de questões da prova da Unesp de Botucatu, ele tinha uma capacidade de acertar algo em torno de 81 questões que a gente já previa por meio dos simulados. Então a gente já sabia. Se eu perguntasse para você, esse cara estava muito distante daquela realidade necessária? Não, porque se teve um cara que nós sabíamos que tinha passado com 82 de 90 na primeira fase, entendeu? Então ele estava dentro de um padrão que estava interessante já, né? Tudo bem? Então, tudo isso dá para você analisar no seu próprio desempenho quando você faz simulados. Tá? Ao mesmo tempo que eu tenho casos de alunos que fazem esse processo e eles não estão com as notas tão boas quanto esse menino estava, consequentemente dá para você notar onde é que é a disciplina que você tem maior ou menor facilidade. Esse menino aqui, ó, por incrível que pareça, apesar de ele estar prestando medicina, ele tinha uma nota média mais baixa em biologia. E em história ele também, proporcionalmente às outras matérias, ele ia um pouco menos, né? Ele ia um pouco pior, vamos dizer assim. Ele não ia tão bem quanto ele ia nas outras. Então veja, se ele precisasse ainda estudar para melhorar em alguma matéria, que matéria que compensaria ele tentar estudar? História valeria a pena, porque é um lugar onde ele poderia ter mais pontos, ter mais acertos, e ele ainda não tinha tanto quanto nas outras matérias, entendeu? Então, por isso que quando eu coloquei aqui esse título hoje, sugestivo, como analisar ou melhorar o seu desempenho, envolve fazer simulados, né? Então aqui, ó, só para a gente fechar os nossos registros, né? Exige-se o treino frequente daquilo que é importante e ainda não é de pleno domínio, né? Isso pode ser feito também pelos simulados, tá? Uma maneira de treinar e observar os pontos de fragilidade é fazendo simulados da mesma banca da prova de interesse. Então, por exemplo, no seu caso, fazer provas da VUNESP seria importante, porque aí a partir dessas provas você consegue ter valores em porcentagem do quanto que você acerta e do quanto você erra, e você pode perceber aquilo que mais você tem que dar atenção e aquilo que você já domina e você não precisa ficar tão preocupado assim, né? Então, por exemplo, no caso desse rapaz, ele não precisa ficar preocupado com filosofia, ele não precisa ficar preocupado, por exemplo, com inglês, né? Então, ele não precisava ficar preocupado com algumas matérias mais do que com outras, né? Onde ele tinha um pouquinho mais de dificuldade, tá? Você tem mais alguma pergunta, Carol, alguma dúvida que eu possa te ajudar a respeito desse tema? Porque a minha síntese sobre o que eu vejo, né, disso, essa história de como aproveitar das informações, né, é por aí. Tudo bem? Então eu agradeço aqui a tua presença, viu, a tua participação, desejo sorte para você aí nos seus simulados, nos seus estudos e nas suas provas que vão acontecer em breve. E
Um abraço aí, fique com Deus, bom final de semana. Valeu, tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau, até.